Olá pessoal, todos bem? Estamos retornando e iniciando o ano de 2025 com muita alegria no coração. Com o sincero desejo de que nosso ano seja repleto de realizações pessoais, de muita luz, de muita paz e amor em nossos corações. É um imenso prazer estar aqui, trazendo reflexões e contribuindo, um pouquinho que seja, no entendimento dos ensinos que o Mestre Jesus e o benfeitor espiritual Emmanuel nos oferecem nesta obra tão enriquecedora. Chegamos ao capítulo 14, que trata do tema corpo. Bom, nos ensinamentos espíritas, o corpo é descrito como um templo vivo, uma ferramenta preciosa que o espírito utiliza para seu progresso na jornada terrena. Neste capítulo, a proposta é de refletir sobre o que representa o corpo sob a ótica da doutrina espírita. E como podemos aplicar esse entendimento, e aí a importância do estudo, como podemos aplicar esse entendimento em nosso dia a dia. O Livro dos Espíritas, de Allan Kardec, nos ensina que a união da alma ao corpo é necessária ao desenvolvimento do espírito. Portanto, cada experiência física nos oferece a chance de crescer moralmente e de superar imperfeições, desde que saibamos utilizá-la de forma consciente e responsável. Trazer esse conhecimento para a nossa prática diária nos convida a buscar a melhora de conduta e a priorizar o que é essencial e de mais sagrado, a espiritualidade em nossas experiências. Bom, vamos à leitura do texto, slide por slide, tentando compreender e esmiuçar os ensinamentos que o Espírito Emmanuel nos traz. Vamos lá. Obra Pensamento e Vida, capítulo 14, intitulado Corpo. Abstendo-nos de qualquer digressão científica, porquanto os livros técnicos de educação usual são suficientemente esclarecedores no que reporta aos aspectos exteriores do corpo humano. Lembremos-nos de que o espírito, inquilino da casa física, lhe preside a formação e a sustentação, consciente ou inconscientemente, desde a hora primeira da organização fetal. Não obstante, quase sempre sob os cuidados protetores de mensageiros da providência divina. Vamos compreender melhor e esmiuçar os ensinamentos aqui trazidos. O autor espiritual não entrou em maiores detalhes que eu diria serem mais científicos e biológicos acerca do corpo físico em seus aspectos exteriores, uma vez que tudo isso já está muito bem documentado e bastante acessível para todos nós. Basta darmos um Google que teremos inúmeros ensinamentos a respeito. Todavia, o autor deixa claro que o espírito é morador, ou, como ele disse, inquilino do corpo físico, e é responsável direto pela sua formação e manutenção. Essa ideia ou afirmação aqui deixada no livro se aproxima bastante de uma visão filosófica dualista, distinguindo-se de forma clara o corpo do espírito. Ou seja, duas entidades independentes, corpo e espírito. Bom, essa relação entre espírito e corpo se inicia, como diz ele, já no momento da concepção e da formação inicial, lá no período fetal, e se dá de forma consciente ou inconsciente por parte do espírito. E para ilustrar tal fato, pedimos ajuda ao codificador espírita, que no Livro dos Espíritos, obra basilar do Espiritismo, traz na questão 344 o seguinte questionamento: em que momento a alma se une ao corpo? E os Espíritos respondem: a união começa na concepção,
mas não se completa senão no instante do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico que se vai encurtando cada vez mais, até o instante em que a criança vem à luz. A resposta se desenrola, mas retirei somente esse trecho que faz alusão ao que a gente está tratando hoje sobre o corpo. Essa questão está na segunda parte, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 7, item 2, União da Alma com o Corpo, no Livro dos Espíritos. Bom, interessante a gente imaginar aqui que os Espíritos deixam claro que a união, a ligação entre a alma, entre o Espírito ao corpo, é já na concepção. Mas ela vai se desenrolando na medida que esse laço fluídico, essa ligação, ela vai se encurtando, vai se estreitando cada vez mais até o instante em que a criança vem à luz. Muito interessante esse conceito, principalmente baseado na ideia de que esse processo, né, segundo Emmanuel, de formação do corpo, esse processo maravilhoso de formação do corpo, o espírito ele também é auxiliado por entidades espirituais responsáveis por esse momento, por essa fase da experiência que todos nós passamos. Então, um momento bastante importante para todos nós, o início, a ligação do espírito com o corpo. Vamos continuar a nossa ideia aqui, nosso estudo, seguindo a leitura do texto. Emmanuel nos traz: trazendo consigo mesmo a soma dos reflexos bons e menos bons de que é portador, segundo a colheita de méritos e prejuízos que semeou para si mesmo no solo do tempo, o espírito incorpora aos moldes reduzidos do próprio ser as células do equipamento humano, associando-as à própria vida, desde a vesícula germinal. Amparado no colo materno, estrutura-se-lhe o corpo mediante as células referidas, que, em se multiplicando ao redor da matriz espiritual como a limalha de ferro sobre o ímã, formam, a princípio, os folhetos blastodérmicos de que se derivam o tubo intestinal, o tubo nervoso, o tecido cutâneo, os ossos, os músculos, os vasos. Vamos esmiuçar melhor isso aqui, esse slide, né, esse trecho do texto do capítulo. É bastante técnico, Emmanuel faz uso aqui de termos bastante técnicos, mas vamos tentar entender o que ele quis dizer. Bom, depende-se desse trecho do texto, que o autor nos diz que o espírito, ao encarnar, traz consigo as consequências de suas ações anteriores. Os reflexos de suas atitudes são como uma espécie de somatório dos méritos e dos prejuízos, se assim podemos colocar. O que é bem próprio da lei de causa e efeito, estudada em várias religiões, em outras religiões e também aqui no Espiritismo. Podemos também compreender aqui que o espírito integra e molda as células do corpo que está em formação. Desde os primeiros estágios, ainda na fase embrionária, que ele aqui coloca de forma um pouco mais técnica como vesícula germinal. Existe uma influência na construção desse corpo físico, segundo as necessidades e também de acordo com as aquisições pretéritas do espírito. Além disso, é importante a gente verificar que a mãe tem um papel extremamente importante nessa formação, amparando a criança que está a caminho. As células físicas, elas vão sendo organizadas e desenvolvidas, aliando-se ao modelo espiritual, ou seja, aos que o espírito já traz em sua bagagem formativa. Ele usa essa analogia, né, que
que o corpo físico se forma ao redor do espírito de maneira ordenada, como limalhas de ferro se alinham em torno de um ímã. Perfeita, perfeita essa analogia. Essa analogia ilustra a ideia de que o espírito é uma matriz organizadora e esse espírito molda e influencia o desenvolvimento do corpo. Tentemos imaginar esse espírito como esse ímã que aos poucos atrai as células físicas, formando como uma matriz organizadora, formando, moldando, influenciando o desenvolvimento do corpo. Emmanuel utiliza também, no texto, o termo técnico chamado folhetos blastodérmicos, para se referir às 3 camadas celulares que vão se formando, a ectoderme, a mesoderme, a endoderme, que surgem no embrião humano e vão dando origem às principais estruturas e sistemas do corpo, como ele cita o sistema nervoso, o sistema digestivo, os ossos, os músculos, os vasos sanguíneos. Nesse sentido, o espírito organiza a informação dessas estruturas a partir dessas células iniciais, de maneira fluídica, numa interação que a medicina ainda desconhece. Essa interação, esse laço fluídico que vai ocorrendo entre espírito e corpo, nessa formação inicial, a medicina atual ainda desconhece. Essa compreensão, ela nos inspira a tratar o corpo com mais respeito, reconhecendo nele um veículo essencial para as nossas experiências e aprendizado na jornada terrena. Voltemos aos slides. Em breve, atendendo ao desenvolvimento espontâneo, acha-se o espírito materializado na arena física, manifestando-se pelo veículo carnal que o exprime. Esse veículo, constituído por bilhões de células ou individuações microscópicas que se ajustam aos tecidos sutis da alma, partilhando-lhes a natureza eletromagnética, lembra uma oficina complexa, formada de bilhões de motores infinitesimais, movidos por oscilações eletromagnéticas, em comprimento de onda específica, emitindo irradiações próprias e assimilando as irradiações do plano em que se encontram. Tudo sob o comando de um único diretor, a mente. Essa parte do capítulo é destacado que, após a formação natural do corpo, esse desenvolvimento embrionário e o crescimento desse embrião, digamos assim, o espírito já está plenamente integrado ao corpo físico. Aqui, o ser humano, ou seja, o corpo e alma, que é esse espírito encarnado, já se expressam e interagem nesse mundo com esse corpo formado. Esse veículo carnal descrito por Emmanuel é composto por bilhões de células. Células que são unidades básicas do corpo humano, mas que funcionam como microestruturas ou individuações organizadas que permitem a expressão e a atuação do espírito no plano físico, no corpo, na matéria. E é maravilhoso quando compreendemos a engrenagem divina funcionando. Olha que maravilhoso é pensar dessa forma. Que todas essas células, todas essas individuações, como ele diz aqui, interagem nesse processo de formação inicial do corpo físico. E aí podemos ainda retirar deste slide
algo muito interessante em relação a essas células. Vamos pensar que elas não são apenas matéria. Elas se, entre aspas, ajustam à alma, conectando-se a ela por meio de uma ligação eletromagnética. Essa ideia sugere que o espírito, agora a alma, né, o espírito encarnado, e o corpo físico estão interligados por forças sutis que transcendem a pura materialidade e envolve energias invisíveis, né? E esse corpo ele é comparado por Emmanuel aqui, a uma oficina complexa, na qual cada célula, cada individuação estruturada nessa unidade básica do corpo humano atua como um motor microscópio. Cada célula é como um motor microscópio, trabalhando todas juntas, em uníssono, dentro de suas funções, mantendo a vida, mantendo as funções do corpo. É perfeito, não é? Maravilhoso, maravilhoso ter esse conhecimento. O corpo ganha uma importância absurda para todos nós. É como se fôssemos um pequeno universo, onde individuações trabalham dentro de suas funções para que tudo funcione conforme as leis divinas. E não para por aí. Podemos entender que além dessas funções biológicas conhecidas pela ciência hoje, e aí sim, aqui a ciência consegue entender as funções celulares e tudo mais, tem-se também as propriedades eletromagnéticas dessas células. Olha só, as células elas emitem e recebem energias específicas, de acordo com o ambiente energético do plano em que o corpo está. Então, dependendo do local onde esse corpo está, o ambiente onde ele nasce, onde ele se desenvolve, onde ele cresce, ele recebe e emite energias específicas, sejam elas positivas ou negativas. E esse entendimento nos faz perceber que a vida no plano físico envolve uma constante troca de energia entre espírito, entre o corpo e também entre o ambiente. Daí a importância de sabermos onde nos criamos, onde nos relacionamos, de que maneira pensamos, com quem trocamos experiências. E aí a gente pode voltar à introdução deste livro e considerar mais uma vez a explicação do autor quando ele diz que o pensamento é energia. E aí a gente pode compreender por que ele afirma que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. E para isso, ele nos ensina aqui que a mente, esse espelho da vida em toda parte, é a grande diretora de todo esse sistema, coordenando e comandando todas as funções do corpo e da interação entre esse corpo com a alma, sendo a mente esse centro de controle que mantém a harmonia entre os aspectos físicos e também os aspectos energéticos. Fantástica essa ideia, essa engrenagem, quando a gente consegue compreender como que tudo está interrelacionado, tudo está interconectado. Muito bom. Bom, e aqui eu quero deixar para vocês uma frase, uma ideia bastante interessante que resume um pouco disso que a gente está falando até aqui. O corpo físico é a oficina onde o espírito integrado trabalha em perfeita harmonia com as células, dirigidas pela mente, para expressar no mundo físico a grandiosa engrenagem divina que conecta matéria, energia e alma.
Aqui é uma reflexão baseada nesses ensinamentos que Emmanuel deixa para a gente. Vamos dar continuidade à leitura? Desde a fase embrionária do instrumento em que se manifestará no mundo, o espírito nele plasma os reflexos que lhe são próprios. Criaturas existem tão conturbadas além-túmulo, com os problemas decorrentes do suicídio e do homicídio, da delinquência e da viciação, que trazidas ao renascimento demonstram de imediato os mais dolorosos desequilíbrios pela disfunção vibratória que os cataloga nos quadros da patologia celular. Aqui está bem claro, desde o início da formação do veículo físico, ainda na fase embrionária, o espírito influencia o desenvolvimento desse, entre aspas, instrumento, imprimindo nele características que refletem sua condição espiritual, sejam elas positivas, sejam elas negativas, baseadas nas experiências e tendências que ele traz ali na bagagem anterior, não é? Nesse sentido, nesse trecho, vemos como os atos equivocados que cometemos em vidas anteriores podem, de fato, influenciar de modo bastante complexo e, por vezes, duradouros em nossas vidas. Desequilíbrios causados por atos como o suicídio, o homicídio, a delinquência, nos diz Emmanuel, os seus comportamentos criminosos e moralmente errados. Também a viciação, a drogadição, que prejudica sobremaneira o corpo físico. E todos esses atos causam marcas profundas no espírito. E cria dessa maneira desarmonias energéticas que podem influenciar. Com certeza influenciam a formação do novo corpo. Ao reencarnarmos, podemos trazer sérias consequências desses desequilíbrios, que podem se manifestar logo cedo, muitas vezes na infância, por meio de problemas físicos, problemas emocionais, problemas mentais. Esses desequilíbrios espirituais do passado criam, segundo Emmanuel, disfunções vibratórias, ou seja, alterações energéticas que afetam o funcionamento normal das células do organismo. Vimos anteriormente que existe essa ligação controlada pela mente, né? essa diretora, nessa ligação eletromagnética entre as células. Portanto, essas alterações energéticas vibracionais podem, sem dúvida, afetar o funcionamento normal das células e, por consequência, do organismo, podendo resultar em doenças físicas, doenças mentais ou ainda algumas condições físicas bem debilitantes, que são reflexos das desarmonias do espírito no campo vibratório. Isso nos corrobora como que o estado espiritual pode afetar diretamente a saúde e a composição desse novo corpo físico. Vamos continuar nossa leitura. As enfermidades congênitas nada mais são que reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito próximo, reclamando-nos a internação na esfera física, às vezes por prazo curto, para tratamento da desarmonia interior em que fomos comprometidos. Surgem, porém, outras cambiantes, outras variáveis, dos reflexos do passado, na existência do corpo, da culpa disfarçada e dos remorsos ocultos. São plantações de tempo certo, que a lei de ação e reação governa, vigilante, com segurança e precisão. Bom, compreendemos aqui que essas doenças congênitas
que alguns trazem como anomalias que ocorrem, por exemplo, durante a gestação, e podem até se manifestar antes ou após o nascimento, são consequências diretas das atitudes, das escolhas, dos comportamentos desarmônicos que o espírito adotou em vidas anteriores, em vidas passadas. São ações infelizes, nos diz Emmanuel, que geram desequilíbrios espirituais que se refletem, de fato, no corpo físico, nesta nova oportunidade que ele recebe. Emmanuel menciona que podem ser erros de um passado próximo, ou seja, erros cometidos em períodos relativamente próximos, dentro da linha de evolução espiritual, né? Dessa maneira, o espírito retorna à Terra, reencarna na Terra, ou como ele mesmo diz, se interna na esfera física para tratar esses desequilíbrios internos, fazendo-nos entender que o orbe, o planeta Terra, é um verdadeiro hospital para todos nós. É o local de internação do espírito para tratar desequilíbrios internos. Todos nós estamos nessa situação. Agora, aqui eu também queria destacar que muitos desses desequilíbrios são, por misericórdia de Deus, abreviados. E alguns espíritos precisam de apenas poucos anos na matéria, que, mediante resignação e humildade, entendimento de todo esse processo, ele realiza um tratamento breve, dependendo da necessidade do aprendizado ou da reparação que ele precisa. E aí, nesse contexto, pessoal, a doutrina espírita nos mostra que, em alguns casos de desencarne prematuro, existe com certeza a misericórdia do Pai para conosco. No entanto, é justo também compreendermos que, além dessas doenças congênitas, há outras maneiras pelas quais os reflexos de vidas passadas se manifestam no corpo físico. São doenças adquiridas, são condições psicológicas, ou ainda outras dificuldades quaisquer relacionadas à saúde que podem se manifestar durante a vida física. E olha que interessante. Aqui o autor entra numa questão bastante peculiar aos tempos modernos, aos tempos contemporâneos. Os indivíduos retornam com algumas enfermidades e condições relacionadas ao sentimento de culpa, ao remorso, que o espírito carrega de forma inconsciente e que podem impactar o corpo. À luz dessa perspectiva, desse pensamento, é muito interessante a busca por terapias, por análise, pela busca do autoconhecimento, pela busca do conhecimento acerca da espiritualidade. Tudo isso a fim de promover o entendimento de todo esse processo, né? E obter recursos, ferramentas que ajudarão a ressignificar esses processos inconscientes difíceis que todos trazemos, né? Essa questão do sentimento de culpa, essa questão do remorso, que nós temos por conta daquilo que nos equivocamos no passado. Bom, enfim, as consequências dessas ações passadas, que podemos entender como, digamos, as colheitas obrigatórias, que inevitavelmente todos passaremos, ocorrem no momento apropriado, sempre de acordo com a justiça divina, que organiza todo esse aprendizado,
que organiza toda essa oportunidade para a nossa reparação. E a doutrina espírita, eu reafirmo aqui, é um recurso magnífico, essencial, para que compreendamos todo esse processo. Retornemos ao texto. É por isso que, muitas vezes, consoante os programas traçados antes do berço, na pauta da dívida e do resgate, a criatura é visitada por estranhas provações, em plena prosperidade material, ou por desastres fisiológicos de comovente expressão, quando mais irradiante se lhe mostra a saúde. Contudo, é imperioso lembrar que reflexos geram reflexos e que não há pagamento sem justos atenuantes, quando o devedor se revela amigo da solução dos próprios débitos. Nesse sentido, o espírito, antes de encarnar, planeja junto aos mentores espirituais, aos espíritos iluminados encarregados desse planejamento reencarnatório, ele planeja junto a eles os desafios e as experiências que necessitará enfrentar na vida material. Esse planejamento reencarnatório, ele inclui provas, que são os testes de aprendizado, a maneira como a gente aprende, se estamos preparados para passar por determinadas situações. E também inclui resgates, as expiações, reparação dos erros que cometemos em vidas passadas. Dessa forma, é fácil para a gente compreender que mesmo em momentos de sucesso e de estabilidade financeira, por exemplo, podem surgir desafios inesperados, como perdas consideráveis, de dinheiro, dificuldades emocionais ou conflitos interpessoais, ainda que essa pessoa viva tranquilamente uma vida financeira. É muito comum vermos pessoas com a situação financeira totalmente estável reclamarem, por exemplo, que não são felizes, não é? Bom, são desafios que testam a maturidade espiritual do ser, a capacidade que o ser tem de lidar com as adversidades, com as dificuldades. Vemos pessoas aparentemente saudáveis que enfrentam doenças graves de uma hora para outra, acidentes inesperados que às vezes colocam aquela vida numa dificuldade extrema, entre inúmeras outras situações difíceis. Por isso que Emmanuel fala que a gente precisa prestar atenção, isso já foi citado algumas vezes aqui na obra, que toda ação ou pensamento cria uma reação correspondente. As experiências vividas, sejam elas boas ou ruins, são reflexos das nossas escolhas feitas em algum momento da caminhada evolutiva nossa. No entanto, olha que bonito. A justiça divina, ela é infinitamente misericordiosa. Nosso Pai é justo, é misericordioso conosco. E sempre leva em conta as intenções e os esforços do Espírito. O que estamos fazendo de fato para melhorarmos nossas condutas, para evoluirmos, enfim. Se o indivíduo demonstra um sincero arrependimento, um arrependimento eficaz, e trabalha firmemente, intensamente, para corrigir seus erros, as dificuldades, as vicissitudes, elas podem ser amenizadas. E se ainda existe uma busca em aprender, em evoluir, assumindo responsabilidades pelos seus atos, esse processo de reparação pode ser acelerado. O que pode
transformar, sempre com a permissão do alto, provas severas, dificuldades grandes, graves, em experiências menos dolorosas. E aqui eu quero lembrar uma frase bastante interessante de Allan Kardec. Para nós espíritas, que estamos nessa constante firmeza de propósito de nos melhorarmos, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Eu gosto muito dessa frase, no sentido de que a gente compreende que a justiça divina, em sua misericórdia infinita, leva sempre em conta os nossos esforços, a nossa vontade de nos melhorarmos e de buscarmos a evolução. Portanto, eu deixo essa frase como que para a gente refletir, né? O que estamos fazendo de fato para nos melhorarmos. Bom, continuando e finalizando já esse capítulo, Emmanuel nos traz esse último parágrafo nos dizendo que a prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio, segundo a lei do auxílio. E chegamos ao fim do capítulo, compreendendo a importância do corpo para a nossa experiência na vida física e como é essencial cuidar dos nossos pensamentos e ações. Emmanuel diz aqui que a prática do bem, quando ela é feita de forma consciente, incansável, tem o poder de transformar o caminho que teremos na vida. Pensando dessa maneira, é fácil entender que precisamos manter os nossos pensamentos sempre positivos, sempre transparentes, alinhados ao bem, a fim de promover um impacto direto sobre o nosso corpo e, consequentemente, em nossa saúde. O que vai influenciar até mesmo as funções celulares, como podemos estudar. Portanto, não tenham dúvidas de que as emoções, os nossos pensamentos, afetam diretamente o nosso equilíbrio físico e mental. Além disso, as ações também são aspectos cruciais nesse contexto. Afinal, as nossas atitudes são consequências de nossos pensamentos. Portanto, agir de forma construtiva, promovendo o bem ao próximo, promovendo o bem a si mesmo, cuidando do seu corpo, por exemplo, como nos ensinou o amado Mestre Jesus, isso gera reflexos positivos na nossa vida. Quando emitimos pensamentos, sentimentos e atitudes mais elevadas, atraímos, consequentemente, energias cada vez mais benéficas. E isso ressoa no ambiente à nossa volta e nas pessoas que estão ao nosso redor. Bom, para concluir, quando agimos no bem, recebemos toda espécie de ajuda divina e espiritual, sempre proporcional ao esforço que fazemos para nos melhorar. Comecemos o quanto antes, meus irmãos, e o nosso corpo agradecerá, tornando-se um instrumento eficaz para termos uma vida maravilhosa
e voltada sempre, sempre para a busca do espiritual, para a busca daquilo a que viemos realizar, nesse propósito de nos melhorarmos para, enfim, alcançarmos a perfeição. Eu agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Este assunto é muito interessante, é um assunto que eu gosto bastante e que nos remete, de fato, à importância que o corpo físico representa para todos nós. Cuidemos desse templo vivo, essencial que temos. Gratidão a todos e que o Mestre Jesus envolva a todos nós com o seu amor incansável. Fiquem com Deus.